A esposa implorou-me para dormir com a amiga dela para apimentar as coisas e finalmente concordei, mas descobri que a esposa já estava traindo com o marido de uma amiga. Tenho 35 anos, casado com Eli, de 34 anos, há 5 anos, somos indivíduos trabalhadores e apenas um casal comum. Trabalhávamos duro durante a semana e nos divertíamos nos fins de semana, essa tem sido nossa vida. No entanto, isso mudou gradualmente nos últimos 3 meses. Um domingo estávamos relaxando juntos quando, de repente, minha esposa começou a mostrar fotos de suas amigas e me pediu para avaliá-las. Olhei para ela surpreso. Ela sugeriu que encarássemos aquilo como um jogo, que seria divertido. Eu levei na brincadeira, então nos envolvemos nessa coisa estranha de avaliar as amigas dela. Dei o aviso de que era apenas por diversão e que não significava nada. Ela me tranquilizou, afirmando que entendia. No jogo, acabei dando a maior pontuação para a amiga dela, Lily, de 33 anos. Minha esposa e Lily eram parceiras de academia. Antes de se tornarem amigas, Lily e seu marido, Joshua, de 36 anos, e eu nos conhecemos e todos nós nos demos bem. Costumávamos sair juntos. Um par de dias depois, minha esposa me perguntou se eu dormiria com Lily se tivesse a chance. Fique aí, Chicago. Lembrei-a do aviso que dei antes de começarmos o jogo. Eu sei como as mulheres são, especialistas em criar fantasias do nada. Ela me acalmou, dizendo que não estava insinuando nada sobre mim. Ela disse que se eu achasse Lily atraente, eu deveria explorar isso com ela. Fique aí, Ardodo. Esclareci que não achava Lily atraente, apenas a considerava mais bonita do que a maioria das outras amigas de Eli. Eu sei que é superficial, mas era apenas um jogo. Nos dias seguintes, ela insistiu que eu pelo menos tivesse um encontro selvagem com Lily. Ela argumentou que, se eu tivesse o menor interesse por ela, acabaria me envolvendo com ela. Ela achava melhor satisfazer meu desejo abertamente do que me trair às escondidas. Eu disse a ela que nunca tive a intenção de dormir com Lily. Nunca olhei para Lily dessa forma. No entanto, ela parecia não acreditar em mim. Alguns dias depois, em um final de semana, estávamos tendo uma festa na casa de Lily e Joshua. Éramos apenas nós 4, eu, minha esposa, Joshua e Lily. Estávamos entediados com os jogos e decidimos ter uma noite de filmes. Não sei de quem foi a ideia de assistir a 2+2, mas acabamos assistindo a essa porcaria. Para aqueles que não viram o filme, ele depois do filme e do álcool, surgiu entre nós 4 a ideia de trocar de casal para dar mais emoção aos nossos relacionamentos. Felizmente, não deu em nada e todos nós rimos histericamente, quase esquecendo o incidente quando chegou segunda-feira. No entanto, minha esposa parecia insistir nisso. Durante uma conversa casual no jantar naquela semana, ela tocou na ideia novamente, sugerindo que poderia ser divertido tentar. Inicialmente, eu ri, pensando que ela estava brincando, mas sua insistência revelou que ela estava falando sério. Perguntei se ela já tinha alguém em mente para tal acordo, ao que ela sugeriu Joshua e Lily. Fiquei surpreso e rejeitei firmemente a ideia, expressando preocupação com as possíveis consequências para ambas as famílias. Ela entendeu, mas explicou que o filme despertou a ideia e que ela acabaria superando isso. Apesar das minhas garantias de amor e compromisso, Eli persistiu em querer injetar mais entusiasmo no nosso casamento. É natural que as coisas se tornem rotina depois de 7 anos juntos, mas eu acreditava em trocar a emoção por aspectos mais profundos e significativos, como estabilidade e cuidado. Perguntei-lhe diretamente se ela desejava um relacionamento aberto, mas ela negou, insistindo que só queria fortalecer nosso vínculo. Com o passar do tempo, Eli continuou a dar dicas, principalmente sobre eu ser íntimo de Lily. Uma noite, ela me informou com entusiasmo que havia discutido meu interesse com Lily, que, para minha surpresa, também estava pensando em apimentar sua vida sexual com Joshua. Fiquei perturbado e questionei por que ela discutiria assuntos tão íntimos com a amiga. Ela encolheu os ombros, alegando que era normal que as mulheres falassem sobre essas coisas. Talvez eu seja antiquado, mas discutir esses assuntos com meus amigos nunca passou pela minha cabeça, pelo menos não em um ambiente casual. Discutimos nosso relacionamento de passagem, mas nunca entramos em detalhes, especialmente em relação à minha esposa. Ela mencionou ter contado a Lily como eu a achava atraente, surpreendentemente, Lily corou. Eli parecia orgulhosa disso, mas dei de ombros, dizendo que é natural alguém corar quando ouve que é considerado atraente. No entanto, Eli insistiu que talvez Lily também alimentasse desejos por mim. Sua persistência levantou suspeitas, então verifiquei discretamente seu telefone e suas contas nas redes sociais, não encontrando nada incriminador, exceto mensagens de spam. Eu me senti culpado por duvidar dela.
Eli sempre foi aberta e sincera, o que admiro nela. Percebi que tinha sido injusto com ela, especialmente quando ela começou a me pressionar para ter intimidade com Lily. Descobrir sua inocência em minha investigação me fez arrepender de meu comportamento. Eu acreditava que ela me amava o suficiente para considerar tais arranjos, o que me fez sentir afortunado. Durante o mês seguinte, continuamos a socializar com Joshua e Lily, tanto em casa como fora de casa. Apesar da normalidade dessas reuniões, me senti atraído por Lily, em parte devido às provocações de Eli e às próprias reações de Lily. No entanto, deixei claro durante qualquer conversa sugestiva que não tinha intenção de prosseguir com Lily. Agora, me encontro num dilema. Na próxima semana, teremos um fim de semana prolongado devido a um feriado, e minha esposa e Lily planejaram miniférias em um resort de praia para todos nós. Embora já tenhamos feito viagens semelhantes com Joshua e Lily, desta vez parece diferente. Eli insiste que eu deveria ter intimidade com Lily durante as férias, apesar de minhas recusas inflexíveis. Ela sugere que sempre podemos desistir se as coisas ficarem desconfortáveis, mas me preocupo em ferir os sentimentos dela e prejudicar nosso casamento. Embora parte de mim esteja intrigada com a ideia, estou igualmente nervoso. Minha esposa acredita que isso fortalecerá nosso vínculo, citando o que há em comum, mas não tenho certeza. Casais buscam diferentes maneiras de apimentar a vida, mas ninguém fala abertamente sobre isso, então não sei como funciona. Estou procurando sugestões de pessoas que tenham explorado isso e como foi a experiência. Deveríamos realmente envolver uma terceira pessoa para apimentar nossa vida? Atualização. Ei pessoal, sabem de uma coisa? Vocês estavam certos, ela estava mesmo me traindo. Após obter alguns conselhos sensatos de alguns de vocês, decidi jogar junto e ver onde isso leva. Claro, eu não queria dormir com a Lily, mas fingi na frente da Eli que estava disposto a tentar. Queria ver o que se desenrolaria depois que concordei. Eli ficou encantada por eu finalmente concordar com o suposto fim de semana. Os 4 dirigimos até o resort, que ficava a 60 quilômetros de distância. No caminho, enquanto Eli e Joshua apreciavam a beleza cênica, notei que Lily estava perdida e nervosa na maior parte da jornada. Eu também não estava me sentindo bem, mas estava de alguma forma fingindo. Não tinha evidências de jogo sujo, apenas meu pressentimento. Não podia passar a sentença apenas com meus instintos. Era sexta-feira, e chegamos lá na tarde. O plano era tomar sol até a noite, participar de uma festa organizada pelo resort e depois explorar nossa fantasia mais sombria. Resumindo, tudo estava arranjado para que eu e Lily nos envolvêssemos. Depois de nos refrescarmos, apreciamos um almoço decadente e passamos o restante da tarde dormindo ao sol. Tentei falar com Lily em particular, mas ela não admitiu que estava desconfortável. Ela sorriu, dizendo que estava ansiosa para a noite. A festa foi agitada, mas eu tentei manter o controle, ficar alerta para o próximo passo. Sentindo minha ansiedade e atenção, Joshua me confortou, dizendo que estava tudo bem e que Lily queria se divertir comigo. Ela estava atraída pelo meu físico. Agora que sei a verdade, sinto repulsa pelo movimento dele. Não sabia que horas eram quando deixamos a festa e me vi em um quarto com Lily. Ambos sentamos de forma constrangedora por sei lá quanto tempo. Ela quebrou o gelo e perguntou como deveríamos começar. Perguntei a ela se realmente precisamos fazer isso. Ela me encarou com um olhar confuso. Perguntei se ela realmente queria dormir comigo. Fiquei perplexo ao ouvir que ela foi manipulada da mesma forma que eu. Tudo começou com Eli contando a ela sobre o jogo no qual eu classifiquei Lily como a mais alta. Eli também disse a Lily que estávamos procurando maneiras de apimentar nossa vida conjugal. No mesmo dia, Joshua chegou em casa dizendo que se sentia abençoado por ter uma esposa tão desejável que até eu queria ficar com ela. Lily pensou que eu tinha contado a Joshua tudo. Mas não fui eu, é claro. Foi a Eli quem contou a ele, ou talvez fosse parte do plano deles desde então. Desde então, Joshua vem plantando essa ideia na mente da Lily. Ele perguntou a ela se gostaria de ficar comigo, mas ela negou várias vezes. Ele disse que isso apimentaria e fortaleceria o relacionamento deles. Ela admitiu que gostava do meu físico, mas não a ponto de querer dormir comigo. Eu esclareci que nunca quis dormir com ela. Contei minha versão da história, e ela ficou chocada, pois tudo que ela sabia até então era que eu a queria. Nesse ponto, já sabíamos que eram eles. Lily perguntou a Joshua se ele e Eli fariam algo semelhante, ao que ele negou. Ele disse que queria que Lily experimentasse primeiro e, se tudo desse certo, ele pensaria. Lembro-me de não conversar com Eli porque não queria entrar nesse jogo. Disse a ela que suspeitava que Eli estivesse traindo quando ela insistiu nesse encontro e eu chequei o celular dela, mas não encontramos nada.
Decidimos que era a melhor hora para descobrir a verdade. Eu queria abrir a porta e confrontá-los imediatamente, mas Lily insistiu em pegá-los em flagrante. Ela estava decidida a arruiná-los. Na noite em que supostamente estaríamos nos envolvendo, elaboramos um plano para destruir Eli e Joshua. Eles deveriam ficar do lado de fora, esperando por nós. Sabíamos que eles não iriam fazer nada naquele momento, porque poderíamos desistir no último momento e sair do quarto. Eles não podiam correr o risco. Quando saímos, os vimos assistindo algo no iPad, sentados de forma descontraída, mas não íntima. Dissemos que tínhamos mudado de ideia e não queríamos mais. Ambos ficaram pálidos e nos perguntaram qual era o motivo. Disse que não nos sentíamos bem, que não deveria ser algo forçado. Ficaram sem palavras para expressar sua decepção. Disse a eles que um cliente pediu uma reunião de última hora no dia seguinte, então teríamos que sair mais cedo. Pedi a Eli que continuasse a viagem com Lily e Joshua, mas nenhum deles queria ficar mais tempo. Voltamos para casa na manhã seguinte. Durante a maior parte da viagem de volta, os 4 ficaram em silêncio. Ao chegar em casa, troquei de roupa e saí. Dirigi até uma cafeteria longe de casa. 1 hora depois de sair, recebi uma ligação de Lily informando que Joshua também havia saído de casa, alegando um trabalho urgente. Ambos. Lily me informou sobre o paradeiro de Joshua. Ela tinha outro amigo o seguindo e prometeu me manter atualizado. Fiel à sua palavra, eles foram descobertos em minha casa. Antes de sair, instruí Lily a voltar mais tarde, pois este era um momento crucial. Corri de volta para buscá-la, fervendo de raiva, determinado a pegá-los em flagrante. Ao destrancar o apartamento com minha chave, encontrei-os nus. Lily rapidamente tirou fotos enquanto eles lutavam para se cobrir. Entrei no quarto, jogando os pertences de Eli para fora e exigindo sua partida imediata. Ambos nos imploraram para ouvir, alegando que estavam apenas experimentando, semelhante ao que supostamente havíamos feito na noite anterior. Agarrando Joshua pelo colarinho, perguntei quando ele se envolveu com minha esposa. Eli tentou intervir, mas eu a empurrei. Eles confessaram que foi a primeira vez que exploraram juntos. Apertei meu controle sobre Joshua, insistindo em uma confissão completa. Com raiva queimando em meus olhos, avisei Eli que estava preparada para enfrentar a pena de prisão por acabar com a vida de Joshua. Forçados a escolher entre confessar ou testemunhar a morte de Joshua, eles admitiram um caso que durou 1 ano. Embora observado por alguns dos meus amigos e por Lily, nenhum nos informou. Temendo ser expostos, eles elaboraram um plano para nos envolver em um jogo de troca de casais, legitimando sua infidelidade. Questionando por que seu telefone estava limpo durante minha verificação, Eli confessou em lágrimas que eles se comunicavam apenas por e-mail, usando-os com moderação para marcar encontros. Foi uma relação puramente física entre Eli e Joshua. Depois de ouvir a confissão, Lily saiu, seguida por Joshua. Exigi a partida imediata de Eli, recusando qualquer possibilidade de reconciliação. Ela tentou me abraçar, implorando perdão, mas eu permaneci decidido. Só quando ameacei envolver os pais dela é que ela foi embora. Pedi a Lily que me enviasse as fotos incriminatórias, que encaminhei para a irmã de Eli, informando-a da situação. Tudo foi confirmado quando Eli não foi para a casa dos pais após 1 semana. Enviei a ela os papéis do divórcio por e-mail, já que não sabia onde ela estava. O advogado enviou uma cópia física para a casa dos pais dela. Eles me ligaram em pânico. Coloquei a irmã de Eli na ligação e pedi que ela narrasse tudo. Após receber o e-mail, Eli inundou meu telefone com seus apelos. Antes, ela me mandava mensagens pedindo reconciliação, mas a frequência aumentou após o e-mail. Lily, por outro lado, envolveu seus pais no assunto. O pai de Lily era um empresário e Joshua gerenciava uma das unidades de negócios dele. Então, quando a verdade veio à tona, Joshua foi demitido e o pai de Lily usou todas as suas conexões para bloquear qualquer possível emprego para Joshua em seu setor. Passou 1 mês desde o dia de meus trâmites de divórcio estão em andamento. Eli está contestando, pedindo uma parte da minha casa. Estou arrasado com a traição e a forma como o casal tentou nos envolver no jogo sujo. Atualização: eu não pensei em atualizar, mas tenho algumas notícias. Sei que alguns de vocês esperariam que eu e Lily ficássemos juntos. Não, isso não aconteceu, como mencionei antes. Nem eu nem Lily queríamos nos envolver. Ambos fomos apenas tolos manipulados para isso. Felizmente, escapamos no último minuto. Meu divórcio foi resolvido e Eli não levou 1 centavo. Meu advogado argumentou que se ela reivindicasse uma parte da propriedade, também revisaríamos os termos do divórcio e reivindicaríamos pensão alimentícia pelo meu sofrimento mental. Conto para vocês, se você pagar bem seus advogados, eles podem barganhar por bons resultados.
Ela desistiu e assinou os papéis. Não lembro se mencionei que Joshua estava trabalhando na empresa de seu pai. Com essa notícia, ele foi demitido. Ele não conseguiu garantir nenhum emprego decente em sua área depois de sair da minha casa. Eli alugou um apartamento modesto, onde ofereceu a Joshua para morar com ela, mas ele recusou, afirmando que seu pai o destruiria ainda mais. Além disso, ele nunca a amou. Eli estava vivendo em uma bolha, pensando que Joshua a amava, mas não era assim. Joshua esclareceu que tudo era apenas diversão, sem compromissos, conforme o acordo inicial deles. Essas revelações vieram à tona durante o divórcio de Lily, onde Joshua confessou que foi manipulado por Eli. Ele nunca a amou, amava Lily. Ele implorou a Lily e o seu pai para uma última chance, mas eles o repreenderam e o forçaram a se divorciar. Não me doeu ver minha ex-mulher sendo exposta e humilhada em um tribunal. Senti que a justiça foi servida quente, como ela merecia. Ela foi abandonada por todos que conhecia, seu marido, seu amante, sua amiga e sua família. Seus pais e irmãos a desprezam. Não sei sobre sua situação de trabalho, esse tipo de notícia se espalha como fogo. Eu queria enviar aquelas fotos também para alguns de seus colegas, mas me segurei. Não sei sobre seu estado atual, mas sei que ela não pode manter seu estilo de vida anterior com sua renda. Ela arriscou seu relacionamento estável por uma emoção barata e agora conseguiu o que merecia. Me matriculei em aconselhamento. Estava tendo pensamentos perturbadores sobre a noite em que Eli planejou meu encontro. A terapia está me ajudando a seguir em frente, mas acho que vai demorar um pouco mais para apagar ela mentalmente. Meus amigos insistem para que eu conheça outras mulheres, mas não acho que esteja pronto para namorar. Qualquer conselho ou dica é muito apreciado. Obrigado. Agora, partindo para a próxima história. História 2. Minha filha me contou sobre minha esposa, que traiu com um cara que conheceu no supermercado. Eu, homem de 34 anos, estava namorando minha noiva de 32 anos por 3 anos antes de pedi-la em casamento. Ela cresceu em um ambiente muito protegido, então eu fui o primeiro homem com quem ela namorou e dormiu. Morávamos no interior, longe de tudo, então nos sentíamos antiquados em comparação com a forma como muitas pessoas vivem suas vidas, mas era assim que gostávamos. Nossas famílias estavam orgulhosas e não havia drama. Depois que ela disse sim, começamos a procurar uma casa para comprar. É irônico que a primeira casa que olhamos seja mostrada por um homem extremamente atraente, e digo isso de forma heterossexual possível. Não estava preocupado no início. Pensei que minha futura esposa me amava e me respeitava, mas quando vi o jeito que ela olhava para esse estranho, foi como se ela visse todas as possibilidades futuras se casasse com ele em vez de mim. Ela fez muitas perguntas sobre a vida pessoal dele e parecia completamente intrigada com o fato de a vida tê-los unido. Me senti deixado para trás. Isso não poderia ser tudo em minha cabeça. Ela não estava apenas sendo amigável. Quando saímos do tour pela casa, perguntei o que era aquilo tudo, e ela fez de conta que não estava flertando com o cara como se sua vida dependesse disso. Disse a ela o que vi, e ela disse que eu devia ser uma pessoa extremamente ciumenta para ver algo que não estava acontecendo. Bem, disse a ela que não compraríamos aquela casa porque eu não gostava daquele cara e não me sentia confortável com ela o vendo novamente. Desde aquele dia, ela começou a me fazer mais perguntas sobre sua aparência e sobre quais eram meus objetivos de vida. Acho que ela começou a se perguntar se eu era bom o suficiente para ficar com ela. Ela começou a falar sobre como seria ótimo ganhar tanto dinheiro quanto um corretor de imóveis e poder se vestir bem e apenas mostrar casas, parecia tão fácil. Disse a ela que não queria que ela trabalhasse no mesmo lugar que aquele cara. Mal sabia eu que ela já estava mandando mensagens para ele e se candidatou à empresa 2 semanas depois. Ela me disse que foi contratada como caixa de banco. Ela começou a ir para o trabalho todos os dias, e eu nem sequer fui ao banco em que ela supostamente trabalhava até uma semana depois que ela começou. Mais tarde, descobri que ela não estava lá. Liguei para ela para ver. Ela respondeu em um tom alegre, mas quando eu disse que estava procurando por ela no banco, ela entrou em pânico. Começou a gaguejar e dizer que estava fora para almoçar, mas eu disse para ela não mentir para mim. Disse que já tinha entrado e ninguém sabia quem ela era. Ela ficou sem palavras. Finalmente, ela disse que eu tinha que prometer não ficar bravo, e ela me disse que na verdade se tornou uma corretora de imóveis. Claro, ela estava trabalhando na imobiliária que eu disse para não ir antes mesmo de eu expressar minha raiva. Ela me disse que fomos convidados para jantar na casa de Epi, o homem que nos mostrou a primeira casa. Senti como se estivesse perdendo minha noiva e não havia nada que eu pudesse fazer além de seguir em frente. Ela jurou que eram apenas amigos e eu não tinha nenhuma prova concreta do contrário.
Eu não poderia me divorciar dela sem saber, não estava tirando conclusões precipitadas. Então, fomos para a casa dele. Era uma mansão de solteiro e isso me deu enjoo. Outro casal foi convidado, então pelo menos não éramos apenas nós três, mas ele falou principalmente com minha esposa a noite toda. Quando não consegui mais segurar, fui ao banheiro e quando voltei, eles tinham sumido. Perguntei ao outro casal para onde eles foram e disseram que saíram, mas não pareciam certos. Fui lá fora e comecei a andar rápido pela casa para encontrá-los, mas não consegui. Comecei a gritar como uma pessoa louca e senti que minha mulher não deveria ter me colocado nessa situação. Quando voltei para dentro, devia estar parecendo em pânico. Acho que a garota sentiu pena de mim, porque disse que os viu subindo as escadas. Subi 3 degraus por vez e descobri que apenas uma porta estava trancada. Bati nela exigindo ver minha noiva e levou cerca de 30 segundos até ele abrir a porta. Tudo o que ele disse foi que sentia muito, velhos hábitos são difíceis de morrer quando se trata de trancar a porta, mas algumas coisas desmascararam sua mentira. Primeiro, ele tinha o batom da minha noiva nos lábios. O rosto dela estava vermelho de vergonha e ela estava tentando ficar de pé casualmente e segurar a taça de vinho como se não tivesse sido pega no ato. Epi chamou o outro casal como se estivesse chateado com eles por não terem guardado as escadas como ele pediu, mas eles tinham ido embora. Entrei no quarto e farejei por aí, até mesmo cheirando o pescoço da minha noiva. Ela prendeu a respiração, disse que eu estava sendo estranho e me perguntou se podíamos voltar para baixo agora. Eu a ignorei e continuei procurando por pistas. Ela gaguejou e disse que ele estava apenas mostrando a ela o espaço em seus closets. Olhei nos olhos envergonhados dela e perguntei como ela teve a coragem de mentir para mim, desobedecer a mim e dormir com o cara que eu queria que ela evitasse naquele momento. Naquele momento, soube que ela não valia o meu compromisso. Como se todas as coisas que levaram a isso não fossem suspeitas o suficiente. Disse a ela que ela não era o máximo que ela achava que era e que merecia viver uma vida sem sentido, sem o relacionamento sagrado entre um homem e uma mulher que eu tentei ter com ela. Epi ficou super quieto e desconfortável. Ele parecia completamente diferente do homem confiante em vendas que minha noiva estava tão enfatuada. Fui até o rosto dele, aterrorizado, e gritei que deveria batê-lo até virar polpa por me tirar minha mulher. Ele estava tão assustado com a possibilidade disso acontecer que já tinha chamado a polícia para solicitar a presença de um oficial. Saí antes de eles chegarem. Epi não percebeu que ao fazer isso, ele me forneceu um boletim de ocorrência. Consegui uma cópia onde cada um deles admitiu que estavam tendo um caso e eu os peguei. Pude usar isso para envergonhá-los publicamente. Eles se tornaram os rostos de vendedores duvidosos que você não quer confiar perto de seu próprio cônjuge. Perderam seus empregos e o apoio da família, enquanto eu evitei um erro para toda a vida. Ainda me assusta que ela tenha começado um caso com o primeiro homem atraente que cruzou o caminho dela como uma mulher noiva.